Querido Senhor, nós estamos em Sua santa e bendita presença e nos alegramos por estar em Sua casa, porque aqui viemos para aprender a Tua palavra. Nossa alma se regozija quando podemos chegar diante do Senhor. Numa manhã como esta, no dia que é o dia do Senhor, tirarmos do nosso tempo para virmos diante de Ti é a coisa mais gloriosa que podemos fazer. Podíamos estar em tantos lugares diferentes, mas nenhum lugar se compara com este, quando a nossa alma pode ser alimentada com verdadeiro alimento espiritual. E nós precisamos disto para sobreviver neste mundo. Aqui que nós viemos colocar as coisas em ordem, nossa vida diante de Ti, Senhor. Estamos nestes últimos dias atravessando e nós precisamos agarrar com firmeza esta palavra, que é a única coisa que pode realmente nos salvar. Que a nossa alma seja alimentada esta manhã, que saiamos daqui regozijando, mais fortes, mais firmes, melhores cristãos, que é para isto que o Senhor nos reúne. Ó Senhor, nós estamos debaixo desta palavra de Apocalipse, de Malaquias 4, colocando uma noiva em ordem para o grande encontro que virá num desses dias. Ajude-nos a entender a Tua palavra esta manhã, que tenhamos a revelação do que realmente somos, e isto nos fará melhores cada dia. Tua palavra é a verdade, nós nos aproximamos com temor e tremor diante dela, pedindo que o Senhor, com a unção do Seu Espírito, aplique ela em nossas vidas. Nos ajude esta manhã, pois nós lhe agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus abençoe a cada irmão. Deus abençoe os visitantes que estão conosco. Senhor Lauro, Dona Maria, são vocês? Irmã Elaine, Deus abençoe vocês. Nós recebemos com alegria esta manhã diante do Senhor. Muito bem, então vamos para a palavra. Você abra em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Dá só um retorno um pouquinho no púlpito para eu não me esforçar muito aqui. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. É uma mensagem referente à era de Laodiceia. E ao anjo da igreja, 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio
ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável. Cadê os diáconos? E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Enquanto nós vamos... Que bom que estamos aqui esta manhã para aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Você vê que a mensagem que pregamos, a Bíblia, a palavra, ela é Deus em simplicidade. Amém? E você vê que a primeira Bíblia que Deus escreveu e deixou foi a natureza, os astros, a criação. E houve irmãos no passado que não tinham uma Bíblia como nós temos agora, escrita, palavras, papel. Então eles se baseavam pelo que eles viam na natureza, porque a natureza declara realmente a glória de Deus. O Salmo 19 diz isto: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? Então você vê que Jesus ele se baseava em coisas simples, comparações, parábolas, os fatos da vida. Tinha hora que ele ensinava, para ensinar ele usava o canto do passarinho, uma flor do campo como lírio, para dar lições tremendas para os discípulos. Ele se valia dessa Bíblia, a natureza. Comparações, falando em grão, falando em semente, amém? Falando em árvore, estas coisas. Então, por quê? Porque Deus, ele é simplicidade. E tudo que vamos observar, aprender, se nós olharmos nesse aspecto, nós vamos aprender muita coisa. Os homens é que complicam as coisas, eles interpretam, eles tentam colocar coisas difíceis, e há essa complicação religiosa que nós vemos no mundo por causa das complicações que os homens, os mestres, fazem. Mas Deus é simples. Inclusive para a salvação, você vê que é a coisa mais simples. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Simples. Não é que precisa fazer grandes coisas e malabarismos. Não, só crer.
Se você crer e for batizado, será salvo. E disse assim, também para ser condenado não precisa muita coisa, é só não crer. Jesus disse, quem não crer será condenado. Então a coisa é simples no mundo, ela está baseada em duas alas, o que crê e o que não crê. Aí você diz assim, e as coisas erradas que as pessoas fazem? Eles fazem porque não creem. Se uma pessoa mente, adultera, essas coisas, essa relação de pecados, primeiro ele tem que descrer da palavra para poder fazer estas coisas. Porque uma pessoa que crer na palavra, ele não faz estas coisas. Ele vai obedecer o que a palavra diz. É simples. Amém? Então veja que as coisas de Deus, elas são simples. Por isso que Deus sempre utilizou as coisas simples para explicar a sua palavra. Amém? Então você vê que, eu vou mostrar para você algo esta manhã, que é simples. Deus comparou com coisas simples. Um dos profetas que mais profetizou a respeito das coisas do fim foi o profeta Joel. O profeta Joel era um profeta, porque você sabe que um profeta, ele vê tanto para trás, como ele olha para frente, muito longe. E o profeta Joel, inclusive, profetizou a descida do Espírito Santo nos últimos dias. Inclusive, Pedro citou Joel lá no dia de Pentecostes. Ele disse, vocês pensam que nós estamos bêbados aqui? Não estamos, não. Isso está se cumprindo hoje, o que Joel profetizou, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então Joel profetizou estas coisas, e se você percebe, esta noiva dos últimos dias, ela é comparada como uma árvore. Como uma árvore. Como assim? Porque a igreja primitiva, ela era uma semente que foi plantada. Agora pense numa semente. Toda árvore, toda coisa que é plantada, toda semente que é plantada, para ela poder nascer, para ela poder vir, ela tem que primeiro morrer. Por isso que Jesus disse no capítulo 12 de João, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Foi Jesus que disse isso. Então Jesus falou que o grão de trigo tinha que morrer, porque a semente ela tem que ser plantada e ela tem que morrer. Primeiro, ela tem que apodrecer e morrer, para ela poder sair aquela vida, para que ela possa vir. Amém? Por isso que é assim, ó. Ela é comparada com uma árvore. E a igreja primitiva, ela foi uma semente que foi plantada. Uma semente, para Deus trazer a sua noiva. Mas essa semente, aconteceu um problema com ela, nós sabemos. Se você abrir no livro de Joel, vamos lá no capítulo 2, capítulo 1 do livro de Joel, e você vai observar que Deus falou disso lá atrás. Porque esse livro foi escrito no 9º ou 8º século antes de Cristo, veja bem, profetizado antes de Jesus vir, mais ou menos no 9º século antes de Jesus vir, no 8º, uma parte do 9º e uma parte do 8º foi que Joel viveu. Olha, então foi muito tempo antes de Jesus vir, mas ele já estava profetizando sobre esta noiva que viria e seria semeada. Capítulo 1, irmão Edson, nos ajude. Leia o versículo 4. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta. E o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Só até aí por enquanto. Está falando de um inseto comendo uma árvore. Comendo a casca, acabando com aquela árvore. Se você lê, irmão Edson, adiante, o versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Leia o versículo 17. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados,
os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Que quadro horrível esse, Deus falando. Porque era um profeta profetizando para algo, um profeta sempre, porque a palavra de Deus sempre vem ao profeta. Está falando de uma lavoura exterminada, acabada, dizimada, uma coisa triste, morta. O que Joel está se referindo? Que o inseto foi lá e comeu. O quê? Uma árvore. Isso tinha que se cumprir. Porque Deus tinha que trazer uma nova plantação, uma nova árvore, mas primeiro tinha que morrer aquela semente. Foi por isso que a igreja, ela nasce no dia de Pentecoste, ela nasce no dia de Pentecoste, ela vem, a semente é plantada no chão, e nós vemos o livro de Atos tremendo com aquela semente. Mas o que é que aconteceu? No decorrer das eras, nos anos 300 da nossa era, o que é que acontece? Essa árvore noiva, ela é dizimada. Ela acaba. Esses insetos vieram sobre ela e começaram a comer, destruir a casca, e foram destruindo as folhas, destruindo os ramos, destruindo tudo, e praticamente acabaram com ela. E você sabe que foi aquela igreja tão bonita no dia de Pentecoste, tão cheia de vida, uma igreja que estava ali, ó, com aquela força total, mas depois começaram a vir os insetos. Tantos insetos que o anticristo foi jogando em cima dela, não é? Tantas coisas vieram, e quando chegou na era de Pérgamo, ela vai caindo, e ela chega até nas eras negras, que é a era de Esmirna, que foi a era maior que teve, com mais de 1000 anos. Você olha o estado dessa igreja, ela ficou terrível, igual aqui como Deus disse. Quem olhava assim, mas essa não era a igreja mais do Pentecoste. Entrou tanta coisa ruim no meio dela, tanta coisa terrível, ela foi se associando com tantas coisas, o mundanismo entrou, a idolatria entrou, os problemas entraram, o nicolaísmo entrou. Quem começou a dominar foi o homem, não era mais Deus, era um homem sentado num trono dominando, dizendo agora quem dá as ordens sou eu. E a palavra foi posta de lado. E essa noiva que Deus plantou no Pentecoste ficou irreconhecível. Irreconhecível. Quem olhasse para ela não tinha nem a sombra daquela que era o Pentecoste. Durante as eras, uma coisa terrível, mas Deus também fez uma promessa. Em Joel, capítulo 2, o mesmo Joel, capítulo 2, e versículo 25, Deus começa a empregar uma palavra diferente. Mas você diz, mas por que Deus trabalha assim? Não me pergunte por que Deus trabalha assim, mas Ele escolheu trabalhar dessa forma. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? Uma promessa de restauração, restituição, porque Deus não é Deus que deixa acabar da sua obra, Deus não é Deus que perde, Deus não perde para Satanás, Deus não é perdedor, Ele é vencedor. Ele sabia que ia acontecer aquilo com a sua noiva? Sabia, mas ele diz, eu vou restituir a minha noiva. Eu vou restituir, olha só, tudo que comeu estes insetos, o que comeu o gafanhoto, o que comeu a locusta, o que comeu o pulgão, o que comeu a lagarta, esse grande exército que foi enviado, mas eu vou restituir. Por isso que Deus fala em restituição no capítulo 4 de Malaquias. Aquele que nós conhecemos, tanto aquele versículo 4, 5, 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá. Quer dizer, converter é dar meia volta, é Deus falando em restituição de algo. E ele tinha que usar um ministério para isso. E não podia ser um ministério qualquer. Não podia ser um pastor. Não podia ser um reformador. Tinha que ser um profeta para Deus fazer isso. Amém? Por isso que ele diz, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
E o que Jesus diz em Mateus 17, versículo 11? Olha só, Deus fala através de Malaquias 400 anos antes de Jesus chegar, e quando Jesus chega ele confirma a Escritura, porque a Escritura não pode bater contra a Escritura, ela tem que confirmar a Escritura. Por isso que Jesus diz em Mateus 17, versículo 10 e 11, nós conhecemos também muito bem este versículo. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É restituição ou não é? Deus prometeu em Joel: eu vou restituir. Ele usa o profeta Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, dizendo que vai retornar. E vem Jesus e disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso alegra o nosso coração, porque esses versículos têm tudo a ver conosco. Mas você olha lá para trás, vamos voltar agora na era. E você vê a igreja acabada, vendendo indulgência na rua para ganhar salvação através de dinheiro, espoliando os bens dos latifundiários, tomando tudo que eles têm, trocando por Deus, como se Deus pudesse ser trocado por alguma coisa, vendendo salvação, vendendo isso, vendendo aquilo. Esse era o quadro daquela noiva. Mas aquela não era nem a sombra da noiva que ele queria ter para casar com ela. Por isso que ele começa a restauração. E aí quem ele usa? Lutero. Lutero foi o primeiro. Ela morreu, ela apodreceu. Mas quando apodrece é que vai sair alguma coisa. E Lutero é aquele primeiro talhinho que começa a nascer de volta dessa árvore noiva que Deus está levantando, que prometeu restituir. E ele rompe com a Igreja Católica, prega as 95 teses na porta, se levanta contra, mas Deus estava naquele movimento. O justo viverá pela fé. Não é por comprar, não é por vender, não é trocado por dinheiro. O justo viverá pela fé. Era Deus trazendo primeiros talinhos dessa árvore noiva que estava nascendo. Mas você sabe que o talo, ele não tem nada a ver com a semente que foi plantada, é totalmente diferente. O talo não é a semente, ele é o talo. Não é verdade? Ele não é nem parecido com a semente, não é parecido. Ele é um talo só. E Deus usou aquele pequeno talo e deu força para ele, guardou Lutero dentro de um castelo, usou aquele homem para ficar confinado dentro de um quarto, de um castelo, de um grande duque, não deixou a igreja colocar a mão nele. Por que não deixou? Porque a igreja tinha banido as Bíblias do mundo, tirou a Bíblia da mão dos homens. Aí começaram os cultos serem dirigidos em latim, ninguém entendia nada mesmo. E se não entende nada mesmo, como é que vai seguir uma coisa que você não está entendendo nada? Mas Deus queria trazer esta árvore novamente, e sem a palavra não pode vir árvore nenhuma. Aí ele pega, enquanto ele está lá num quartinho, ele começa novamente a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E Deus trabalha em todos os sentidos, nas duas pontas. Enquanto ele está lá fazendo aquele trabalho, Deus está usando um outro homem para fazer uma pequena máquina de imprimir. Olha só Deus trabalhando, e quando a Bíblia pronta lá, ele também está acabando os experimentos de sua máquina, e o primeiro livro que é impresso é a palavra, a Bíblia. Deus trazendo de volta para a mão do povo, porque Deus não pode falhar nos seus planos daquilo que está profetizado em sua palavra. Ninguém vai surpreender Deus nos seus planos. O que está escrito é aquilo que vai se cumprir. Mas aquele talinho foi firme. Firme. Mas a árvore não é só um talozinho, ela tem que crescer. Ela tem que ir mais adiante. Amém?
Aquele talhinho, vocês sabem o que aconteceu? Lutero morre, o seu movimento estava em força total, mas o que aconteceu? Eles se fecharam, se trancaram dentro de uma denominação e se fecha ali. Mas Deus não para, ele não fica preso a uma denominação. Deus não fica preso a um conceito humano. Deus não fica preso a uma interpretação humana. Deus vai mais além. E aí a árvore cresce e ela começa a dar os seus ramos. E aí vem um outro homem chamado Wesley. E ele diz, tudo bem, eu não discordo da mensagem de Lutero, é verdade, o justo viverá pela fé, mas nós precisamos ir mais adiante, essa árvore precisa crescer mais, não é só o justo viverá pela fé, nós precisamos santificar a nossa vida. E ele veio pregando santificação, 800 sermões mais ou menos por ano Wesley pregava. Isso quer dizer que tinha dia que ele pregava até 3 vezes durante um dia. E Deus usando aquele homem em cima de um cavalo, andando mais ou menos 5.000 quilômetros, muitas vezes, em cada viagem que ele fazia. Mas ele ia pregando esta santificação e Deus estava empurrando aquele movimento. Por quê? Porque ele queria uma árvore, ele prometeu restaurar e ele tinha que ter essa árvore noiva de volta. E você vai ver que vem aquela borla. E ali é que o pólen começa a se espalhar, né? É a fecundação. A fecundação vem ali, quando o pólen sai. E Deus começou a fecundar esta árvore noiva na era de Wesley, quando ele espalhou esse pólen e no mundo inteiro. Foi de lá que saíram os grandes movimentos pentecostais, os grandes pregadores saíram justamente nessa era. Foi Deus fecundando a árvore noiva, espalhando ela. Aquele movimento que veio da Inglaterra, Estados Unidos, França, e foi tomando conta do mundo, os grandes homens, Moody, Spurgeon, Finney. Grandes homens pregando a palavra, era Deus trabalhando, porque ele queria essa árvore. Só que você prestar atenção, o talo não é igual à semente. O ramo também não é igual. Não é? Não é, não tem nada a ver, é totalmente diferente, mas é uma árvorezinha. Ela está em processo. Deus prometeu restaurar. Não é isto? Mas se você prestar atenção, numa árvore de milho, ela tem o talo que vai crescendo e vem aquelas folhas, mas daqui a pouco ela vai, e aí vem o grão? Não. Vem aquela boneca, né? A palha. Você olha aquela boneca. Chama boneca, né? Da espiga. Mas tem aquela palha na volta. Aquilo é parecido com um grão? Não é. Porque quando chegou que o Wesley morreu, eles se denominaram também, formaram uma cerca em volta da sua igreja, se denominaram, se trancaram dentro daquelas 4 paredes, e Deus disse, não, mas a minha árvore precisa ir mais adiante, eu não posso ficar preso a uma denominação, ao que um homem pensa, a um pensamento humano, eu tenho que ir mais além. Aí ele vem e traz aquela boneca, a espiga revestida, e você olha, não tem nada a ver com o grão. Aquela foi a fase do pentecostal, trazendo, Deus indo adiante, veio no movimento pentecostal com força total, dons, e foi um assombro. E você olha a grande espiga, mas está ali, fechada dentro daquela boneca. E se você olha para aquela espiga revestida com aquela palha, não tem nada a ver com a semente. Não é ainda parecida. Ela é uma boneca, ela é uma palha revestindo, mas não tem nada a ver com o que foi plantado. Não é verdade? E ali, se você perceber, quando chega a hora, aquela palha tem que sair. Foi isso que aconteceu no movimento pentecostal. E houve um tempo que Deus finda com uma era e entra com a outra. Porque a era pentecostal ela começou no início dos anos 1900, na Rua Azusa, com Simon. Deus descendo o movimento na região de Los Angeles. E desceu com força total. Não tinha quem brecasse aquele movimento. Era Deus naquela cidade. E estremeceu o mundo aquilo.
Até o Brasil foi influenciado com o movimento pentecostal, que Daniel Berg e o Wingre vieram daquele movimento. E abriram essa grande obra pentecostal no Brasil. Mas houve um marco, 1963, quando Deus desce lá em cima daquele monte, pôr do sol, e fala com o seu profeta, e aquela constelação de anjos desce. Era Deus indo no movimento, porque ali a era pentecostal, ela para, ela morre ali. Muito embora o movimento vai em frente. Porque quando você tira o pé do acelerador de um carro, ele não para logo, ele vai até parar. Que ele vem, você tirou o pé do acelerador, a força motriz parou de influenciar o carro, mas ele vai até ele parar. Por isso que houve ainda esses resquícios do movimento. Mas 1963, quando Deus vem através do seu profeta, ali oficialmente ele parou com a era pentecostal e ele dá andamento ao final. É quando a palha se abre. É quando a palha abre, aí aparece a espiga. E quando você começa a olhar aquela espiga, você vê uns grãozinhos nela. E você olha assim, agora sim, eu estou vendo algo parecido com aquilo que foi plantado. Aqueles grãozinhos que estão naquela espiga. Não é verdade? Só que quando a espiga sai, ela ainda não está pronta. Quando a palha descobre, ela não está pronta. Por que precisa abrir? Porque ela precisa vir e se expor à luz do sol, para que ela possa amadurecer. Por isso que Jesus Cristo disse, Elias virá para restaurar todas as coisas. Porque a mensagem de um profeta ia trazer a esta noiva a originalidade daquilo que foi plantado. Por isso que ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Tinha que ser através de um ministério profético. Por isso que é necessário esse período. Porque essa noiva, grão, ela está sendo exposta à luz do sol da justiça. O Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que o profeta nunca levou essa noiva a uma denominação. Porque a mensagem não é denominação. Não pode ser. Deus não pode concordar com essa ideologia. Ela não tem que ser a minha cara. Ela não tem que ser o meu pensamento, a minha interpretação. Por isso que nós temos que trazer a palavra da hora. E foi para isso que o profeta está nos levando. Para quê? Para que você fique debaixo deste sol da justiça. E você, como um grão, vai amadurecer diante de Deus. Por isso que perguntaram para o profeta. Na perguntas e respostas número 4, e ele disse assim, irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era de Laodiceia. Ela terminou? Ele respondeu, não. Nunca disse que terminou. Se o disse, me entendeste mal. Eu o disse mal. Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja, Laodiceia. Não tem terminado. A igreja se tem ido quando ela terminar. Assim, enquanto a igreja estiver aqui, ela não tem terminado. Amém? Para assim diz o Senhor. Você observa uma coisa tremenda que você vai ver. Na mensagem, a semente não herda com a palha. No parágrafo 68, olha a explicação que o profeta dá para nós. Ele diz assim, observe estas etapas desta parábola perfeita aqui. E como trabalhou exatamente no tipo. Porque Deus é o autor de toda a natureza. Portanto, a natureza não pode falhar. Porque foi Ele quem estabeleceu a coisa em sua condição para que nós olhemos e vejamos. Note, Agar, lembram da Agar? Que foi a serva de Sara? Ele disse, Agar era o talo
que foi o começo da semente brotando de Abraão. Agora, não se parecia em nada a semente. Ela era o talo, porque ela era uma serva. Não estava na promessa. Não tinha nada a ver com a palavra. Era só um portador da semente. Vocês estão me entendendo? Agora olhe para Sara. Sara, ela foi comparada pelo profeta como a borla. Ela tinha o pólen. E essa nação judaica, ela veio dela, de Sara, porque trouxe Isaac, Isaac trouxe Jacó, Jacó trouxe os 12 patriarcas, e aí nasceu essa nação de Israel. Mas olhe para Maria, a virgem. Ela produziu a verdadeira palavra semente espiritual, feita carne, vê? Essas 3 mulheres, através das quais esta semente foi levada. Uma delas foi atualmente um adultério sobre poligamia, que foi o caso de Agar. Porque a esposa de Abraão era Sara. A segunda mulher era livre, que era Sara. Mas a terceira, que foi Maria, não teve nada a ver com sexo. Mas ela veio por fé, porque ela creu na palavra de Deus, a semente que veio através dela. Agar, Sara e Agar foi através de sexo. Porém, Maria foi virgem pelo poder de uma palavra prometida de Deus. O talo Agar, 2 esposas duvidaram da promessa. Porém, observe o que isso produziu. Quando Agar, a segunda esposa de Abraão, que era serva, que era tão somente uma serva, uma concubina, mas ela deu à luz a um homem, que se chamava Ismael, exatamente. Mas que classe de homem era ele? Veja que classe de homem era Ismael, que foi fruto de algo que não era a palavra original. Que classe de homem ele era? Ele vivia num mundo selvagem, ele era selvagem, ele vivia com seu arco, e nenhum homem podia conquistá-lo. Ele era indomável, inconvertível, irregenerável. E até hoje a semente desse Ismael está dando problema lá na Palestina, que são os árabes lutando contra os israelitas, que são os filhos descendentes de Isaac. Porque ele era um flecheiro. Desde que ele nasceu, ele já perseguia Isaac lá na casa de Abraão. Por quê? Porque ele não era fruto da palavra correta, original de Deus. Era fruto de um enxerto, de uma dúvida de Sara. Eu já estou ficando velha e Deus fez uma promessa. Vamos dar uma mãozinha para Deus, Abraão. Eu já estou passando da fase da menopausa. Filhos eu não vou te dar mesmo. E Deus prometeu e agora não cumpriu. Então vamos dar um jeitinho. Eu vou te dar minha serva Agar, que ainda é nova. Pode ser que através dela Deus faça. Não é isso que Deus queria. Porque quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre o que Ele fala. E quando a pessoa resolve dar uma mãozinha para Deus, só dá problema. A minha ideia não vai ajudar Deus. O meu pensamento, a minha interpretação só vai atrapalhar. Por isso que essa noiva, ela é ensinada a esperar na promessa que Deus fez. Pode demorar? Pode, mas se foi Deus que falou, amém, Ele vai cumprir sua palavra. E os filhos que são originários disso têm a mesma forma. Se ele vem por uma semente hibridizada que não é a palavra correta, ele só vai dar trabalho na igreja. Só vai dar problema para o pastor. Ele nunca vai... Ele pode tentar ir um tempo, mas ele é irregenerável também. Porque tudo depende do que foi semeado dentro de você. Por isso que nós não aceitamos nada que seja interpretação humana. Pode ser bonito e pintado o quadro da maneira que for, mas se é uma interpretação humana, não podemos dizer amém para isto. Só vai dar problema, separação, dúvidas, distanciamento. Mas quando é a semente divina, nós somos humildes, nós abaixamos a cabeça e dizemos, foi Deus que falou, amém.
Mas esse Ismael era um homem selvagem, porque ele era o contrário da palavra de Deus. E todo aquele que é contrário, qualquer pregador, qualquer membro leigo, qualquer igreja que é contrária à palavra de Deus, trará ou produzirá um montão de adúltero, de selvagens do mundo, de pecado, de Hollywood, que não pode permanecer com a palavra sem adulterar, porque nem sequer está incluído na promessa. Eu estou lendo o parágrafo 72 da mensagem Não Herda com a Palha. Sara, a verdadeira esposa de uma promessa sendo a borla, trouxe um homem nobre. Como resultado, produziu uma nação prometida que serviu a Deus. Porém, Maria, não por sexo, mas por crer na palavra prometida quando era virgem, não conhecendo o varão, e o anjo do Senhor a encontrou e disse: Salve Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque Deus é contigo. Por isso que essa igreja está baseada não em Eva, não tanto em Sara, não em Agar, mas os nossos olhos estão em Maria, que não recebeu influência humana, não teve contato com José, não foi uma influência de interpretação humana, mas foi um mensageiro pregando para ela, e ela levantou a mão e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e Jesus foi colocado dentro dela. Essa é a noiva desses dias. Ela não precisa de contato humano, de pensamento humano, interpretação humana. Nós precisamos da palavra de Deus, através de um profeta, para esta noiva chegar até o final. Você entende bem isto? Você está me entendendo qual é o plano divino nisso aqui? Nós estamos numa escola e nós temos que aprender como é que Deus trabalha neste mundo. Por isso que você vê muitos problemas religiosos nestes últimos dias. Confusão, problemas, escândalos, tantas coisas terríveis acontecendo à nossa volta que vai desmoralizando o evangelho. Mas quem é que produz isso? São os filhos que vêm dessa forma, híbridos, que misturam a palavra, vem através de um conceito humano, de uma filosofia humana, de uma teologia, e produz isso aí. Produz isso aí que nós estamos vendo. Mas no meio de tanta confusão, tem uma noiva, Maria, que não está preocupada com isto. Ela quer a palavra para ela quer a injeção da palavra genuína nela. Isso é que está trazendo vida ao grão destes últimos dias. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados, mas no meio desses chamados, eu vou separar uns escolhidos no meio deles. Onde eles estão? Eles estão aí, ó, em todos os lugares que você olhar. Eles estão em todas as igrejas, sim, eles estão. Em todas. Só que Deus faz uma coisa, Ele manda a sua palavra genuína nele e tira ele debaixo do sistema, tira ele debaixo da tutoria de um homem, do pensamento humano, separa ele e coloca ele dentro de sua palavra, onde está a vida correta. Este grão é a noiva do Senhor. É este grão que é o produto final do que ele prometeu fazer com Joel. Eu restaurarei a minha árvore. Mas a árvore não é só talo. A árvore não é só ramo, não é só folha. A árvore não é só flor. É o fruto, é o produto final. E dentro do fruto está a semente original que foi plantada. Deus nunca deixa a sua obra pela metade. Deus não é Deus que vai, empurra e depois não dá conta de acabar. Não, o produto de Deus é perfeito. E ele disse que chegaria ao final desta árvore. E o produto final tem que ser igual ao original. Então isso quer dizer que a noiva do Senhor Jesus nos últimos dias, ela tem que ser igualzinha que foi plantada lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desce lá, ela tem que produzir aqueles frutos. Ela tem que ter Marcos 16 nela. E os frutos que aqueles apóstolos produziram naquele livro de Atos que você lê, ele tem que estar nesta noiva final, porque o grão final tem que ser igual ao que foi plantado original.
Mas quando você não vê isto, tem alguma coisa errada em algum lugar. Quando você vê o produto final nestes últimos dias fazendo coisas que não é igual. Então eu pergunto para você, que tipo de semente foi plantada dentro de você? O que vai mostrar é o tipo de fruto que você está produzindo, que eu estou produzindo. Minha vida, não adianta falar. Falar todo mundo fala. Mas o que é que vai dizer? É a vida. Jesus disse, olha a vida, olha o fruto que aquela pessoa está produzindo. Você fique prestando atenção nele e veja o tipo de vida que ele está vivendo. Isso vai dizer que tipo de semente está dentro dele. Ou dela. Nós não vamos esconder o que está dentro de nós. Nós vamos mostrar do que é que nós fomos injetados, que tipo o que foi que produziu, o que foi que me motivou, o que é que me trouxe aqui. Se foi um homem que te trouxe, perdão, mas você não vai muito longe. Se foi uma igreja que te puxou, porque aqui é bonito, os irmãos são maravilhosos e amorosos, só isso não importa. Isso faz parte de nós recebermos bem as pessoas, mas tudo depende da semente que foi injetada em você. Se foi a semente humana, você está fracassado, mas se foi a palavra, você está seguro nesta manhã. Porque Jesus falou no capítulo 13 de Mateus, que são duas sementes plantadas no mundo. Veio o Filho do Homem e plantou a boa semente. E a boa semente, Jesus disse, é a palavra. Não é a placa da igreja, não é aquela placa ali que é a boa semente. Por isso que ela tem que estar ali só para uma satisfação, mas não para dizer que aqui é a melhor. Se tiver aqui e não tiver a palavra, pode fechar aquela porta e vamos embora para casa e não tem razão para nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para fazer dinheiro, não estamos aqui para bater nas costas de quem quer que seja, para paparicar um e paparicar outro para ficar na igreja. Não, não é isso que é a árvore noiva. A árvore noiva é uma semente pura. Ela está ali no deserto. Pode ninguém te paparicar, mas você está firme na palavra. Você foi chamado pela semente palavra de Deus. Por quê? Porque a vida está no grão. A vida está no grão. Ah, mas o irmão não me tratou direito, o pastor não olhou para mim direito, não falou comigo, não bateu na minha costa. E aí? Não sou eu que vou te salvar. Que vai te salvar é você ficar firme nessa palavra. Você disser aqui, ó, custe o que custar, dê no que der. Eu estou firme na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro grão. Aleluia! Quem é que traz vida ao grão? O Espírito Santo de Deus. Mas se o grão não parece com o que foi plantado, não tem Espírito Santo. Pode ter um foguinho pintado na parede, mas um foguinho pintado não é nada, ele não pode fazer nada, nem esquentar ele esquenta. E tem muita gente fazendo festa em torno de um quadro de fogo pintado na parede, achando que está ali, mas não é aí que está o Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua palavra genuína. É ele que traz vida para essa noiva. Jesus disse, o Filho do Homem veio e plantou a boa semente. Mas quando ele virou o caminho lá, veio também outro semeador, semeando o joio no meio do trigo. E ele é o diabo. Tudo que vai contrário à palavra é diabo. Tudo que vai contra a palavra é anticristo, porque Cristo é a palavra. E o que é antipalavra é anticristo. E Deus tem que ter atalaias para estar olhando estas coisas. Por quê? Porque se você olhar o engano, para ser engano não precisa ser muito diferente não. Senão não é engano.
E todas as pessoas que pregam coisas diferentes do que diz a mensagem, o talo é o mesmo. Nós não podemos acrescentar e nem tirar. O talo é igual, os ramos são igual, a borla é tudo igual. Mas a diferença está na hora que ela ramifica. Cada qual vai para um lado que bem lhe convier. A base é a mesma. É a mensagem. É o 7º selo. E fico batendo em cima disso, presumindo coisa que o irmão Branham nunca disse. Porque presumir é avançar sem autoridade. Se o profeta não disse, como é que eu vou supor, presumir, se ele não falou? Eu não tenho autorização nenhuma para falar essas coisas. Ele disse, fique exatamente com o que está na mensagem. Exatamente. E não é tanto mistério que vai te colocar lá. Você pode estar com a cabeça cheia de mistério, tá inchada, e pode ficar. O que vai me levar é uma vida vivida na palavra, cheio do Espírito Santo, é que vai me colocar na plataforma daquele rato. Mas quem tem curiosidade, cai no mesmo espírito que Eva caiu. Ela saiu de trás do seu Adão e foi procurar, e encontrou. E quando o diabo veio, ele colocou 99% de coisas certas para ela. Foi por isso que ele enganou. Era 99% certo. 99% estava certo. Porque o talo é o mesmo, a ramagem é a mesma, o polo é o mesmo. Mas 1% não jogou esse mundo nessa condição que está hoje. Essa podridão, hospital, drogas, coisas terríveis. Foi um não que Eva creu lá. Descreu da palavra. Quando ele disse, não, certamente não morrereis. Deus disse, certamente morrereis. O que é um não? Uma palavrinha de 3 letras só e um tiozinho. Isso não é nada. Como tem gente dizendo, isso não é nada, só isso aí. Foi isso que jogou o mundo na condição que está hoje. Aquele não. Porque descreu de um nãozinho. Deus disse, morrerá. Ele disse, não morrerá. E ao invés dela ficar, não, eu vou ficar com Deus, disse que a gente morre, ela creu, é verdade, não morre. Então, deu atenção para ele. Jogou o mundo nessa condição. Por isso que nós não estamos espelhados em Eva. Nós estamos em Maria. Que Maria não entendia. Você pode até não entender tudo. Porque você não foi chamado para entender tudo. Eu não fui chamado para responder todas as suas perguntas. Nem o profeta, ele foi tão humilde, desmembrando tal coisa, e disse, eu não sei. Que humildade do profeta, eu não sei lhe responder isso. Eu não tenho que ter respostas para tudo. Mas uma coisa eu sei, eu quero crer em tudo. Você foi chamado para crer em tudo, não saber tudo, mas crer em tudo. E nós vamos conforme o nosso tamanho. Não adianta a gente forçar uma coisa que não é. Nós temos que ir andando conforme o nosso tamanho. Porque se a gente respeita isso no natural, por que não vai respeitar no espiritual? Se você tem um filho pequeno, você não vai forçar coisa de adulto para ele, se ele é uma criança, se ele é um adolescente, você quer... Não, tu é obrigado a saber disso, empurrar a goela abaixo, tu vai estragar o menino. E tem muita gente ensinando coisa de adulto para criança, forçando e quebrando a inocência dele. É o que Satanás faz. Porque força uma coisa, pega uma criança ensinando, mostrando através da televisão, internet, coisas pornográficas que abrem, rompe a inocência, força. Isso é o que Satanás faz, mas Deus não faz isso. Deus trabalha conosco conforme a nossa idade. E Ele vai trabalhar conosco conforme nós podemos receber. Por isso que muitos se estragam. Mas preste bem atenção, meus irmãos. Eu já estou encerrando. O grão aparece no início e no final. Mas veja bem que quando os homens olharam o Senhor, tu não semeaste a boa semente? Semeei. Mas nós estamos vendo uma outra semente esquisita no meio. É o joio. Que não é a original. O Senhor quer que vá lá e nós arranquemos? Não. Deixa lá. Deixa caminharem junto. Porque vocês vão fazer errado. Se vocês quiserem arrancar o joio, vocês vão estragar o meu trigo. E o meu trigo não pode ser estragado. Deixa lá. Só na consumação dos séculos.
Quando chegar no final, na hora da colheita, os anjos de Deus virão e eles sabem colher. Eles vão pegar primeiro o trigo e separar. Depois o joio que sobra, eles vão juntar em feixe e queimar. Capítulo 13 de Mateus. O joio está lá cantando e você sabe que a semente errada, elas estão desfrutando da mesma chuva, do mesma vida, do mesmo Espírito Santo que está caindo, eles estão desfrutando também. Não é? A planta ruim não desfruta do mesmo sol e da mesma chuva? A planta correta dá glória a Deus, mas a errada também dá glória a Deus quando a chuva chega. Onde nós vamos ver a diferença? Na consumação dos séculos. Por isso que eu digo para você, fique na palavra. E você chegará lá. E agora é a hora que a roça é mais feia. Você já viu que a hora que a roça é mais feia na hora da colheita? É onde a roça é mais feia na hora da colheita. Quando ela está ali antes de colher, ela está bonitinha, mas na hora da colheita é uma sujeira total. É porque ela está colhendo, então está caindo, está sujando tudo, né? Cai folha para cá, cai coisa para ali, cai casca para ali, suja a roça toda. É na hora da colheita que ela é mais suja. Veja a era que nós estamos vivendo. Não está cheio de coisas, de sujeira? Nós estamos no final, gente. Nós estamos no final. Depois que você olha, na hora que nasce, que o grão vem, que você tira a espiga, o que é que acontece com o resto? Serve mais para alguma coisa? Daquela planta de milho? Depois que tirou, serve para alguma coisa? Veja como é que Deus trabalha. Eu restaurarei, mas o interesse dele está no grão. Quem planta, o interesse está no grão. E o que é que faz com o resto? Queima. Não serve mais para nada. É essa maneira que Deus trabalha. Foi assim que ele trabalhou durante as eras. Então, que estágio nós estamos agora? No talo? Não. Já passou a era do talo. Já passou a era das folhas. Já passou a era da borla. Já passou a era da casca. Nós estamos na era agora do grão. E o profeta disse que esse grão, essa era, essa mensagem nunca se denominará. Ela nunca se fechará em quatro paredes. Ela nunca sofrerá influência de um nicolaísmo, de um homem, de um pensamento humano. Não, 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 porque não tem mais outro estágio, ela é o estágio final, ela tem que ser igual ao original. Deus prometeu, eu restaurarei a minha árvore de novo. Eu terei ela novamente. Agora, grave bem uma palavra que eu vou lhe dizer esta manhã. Tem que ter um amadurecimento para suportar o que virá ainda nesses últimos dias, nesses pequenos últimos dias que virão. É aqui que muita gente vai cair. Muitos vão ficar pelo caminho. Muitos ficarão prostrados. Por quê, Senhor? Porque não amadureceram. Nós temos que sair desse rudimento que nós temos. Desse medo que nós temos, que tudo para nós causa medo. Qualquer probleminha causa medo. Você tem que estar pronto para ver qualquer coisa acontecer. O diabo está trabalhando assustadoramente. E é a hora da sujeira. Muitas coisas acontecendo, famílias, esse e aquele. Você não tem que estar preocupado com o que você está vendo na volta. Olhe para cá, se a palavra está sendo pregada e trazida. O nosso dever é trazer a palavra, é o máximo que eu posso fazer. Como Atalaia pregar contra. Mas se você é um grão, você vai dizer amém para a chuva e aceitar a vida de Deus em você. E vai se pôr debaixo do sol para amadurecer. Você vai ser recolhido no celeiro. Mas se não amadurecer, vai cair. Não vai suportar as intempéries que virá. Não vai suportar o aperto que está chegando aí. Contra esta noiva, não vai suportar.
Tem que amadurecer. Você crê nisto? Só amadurecendo. Então como é que nós amadurecemos, pastor? Se coloque dentro desta palavra, leia, leia. Não pegue isso aqui e jogue lá, porque eu sei que tem muita gente que nem está lendo, só está colecionando. Triste da sua vida, porque a fé para o rápido está aqui dentro. Se você ficar, não me culpe, eu estou fazendo a minha parte, todo mês eu estou trazendo uma para você. Minha parte está cumprida diante de Deus. Você não vai poder me acusar. Se deixar lá, não li, faz 3 que eu não li, faz 4 que eu não li, o problema é seu. Não vai amadurecer. E perder tempo com outras coisas em vez de estar lendo a mensagem? Não pode culpar Deus, nem o pastor. Já passou muitos aqui te admoestando e dizendo, acorda! Para de estar perdendo tempo com coisas que não convêm. Ganha tempo com aquilo que é real para você, que vai trazer vida para você. Não está preocupado com a tua vida espiritual. Então te alimenta do que é. Te alimenta. Deixa o teu espírito se alimentar de coisas, de coisinhas, e fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí relaxado, não presta atenção e vai ver no que vai dar no final. Por isso que será um grupo bem pequenino. Bem pequeno. Bem pequeno. Bem pequeno. Eu não sei quantos irão daqui. Não posso dizer. Não me cabe dizer. Só digo para você, Jesus disse que é bem pequeno. Porque aquele que está preocupado e se esforçando, como Jacó, que queria a primogenitura, e ele deu tudo o que ele tinha. Não tinha direito, mas brigava com seu irmão desde o ventre, porque ele queria isso. E Deus olha isso, o que está brigando, o que está se esforçando, é o que briga. Jesus disse, é violência. É aquilo que viola mesmo, faz violência. Tem que fazer violência com as coisas deste mundo. Não é aceitar o que o mundo traz. É violência contra aquilo que é do mundo. Aquilo que é do diabo, você emprega violência, chuta para lá, ora. Tem que jejuar, tem que buscar, tem que ler, tem que se esforçar. É violência que Jesus disse. Não é uma vida frouxa, não. Tranquilo, está tudo bem, não tenho problema nenhum. Deus me abençoou. Vai descansando que Deus te abençoou. Ele te abençoou mesmo, porque pela tua fidelidade Ele te abençoa. Mas a bênção natural que a gente fica tão... Promove o relaxamento também. Já não ora mais, já não jejua como jejuava, não lê mais como lia, não ora mais como deveria orar. Produz um relaxamento. Será que Deus tem que tirar tudo de novo? Te jogar lá na lona de novo? Botar você com uma bicicletinha lá? Com uma vida dura e difícil, para que você entenda que você é um cristão e que precisa fazer força para entrar lá, porque o eleito ele não vai perder. Se eu estiver errado, você diga que eu estou errado. Se eu estiver errado, pode me dizer. Está errado, pastor. Então eu vou estar errado. Mas eu creio que Deus quer uma noiva. Se Ele mandou uma mensagem para aqui, para Balneário Camboriú, é porque Ele viu que tinha uma noivinha aqui que poderia ir. E Ele quer ver este grão amadurecido. Por isso que Ele usou a mensagem através de Ezequiel 37, daquele vale de ossos secos. Aqueles ossos estavam tudo ali. Ninguém entendia, era tanto osso. E Deus mandou e disse, profetiza, meu filho. Profetiza estes ossos. E quando ele profetizou, que ele deu a primeira profecia, os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Cada osso se juntou com seu osso e se levantou. Mas quem olha um esqueleto, sabe que é um esqueleto humano, a gente dá para diferenciar. Não, esse é humano, esse é de animal, dá para a gente diferenciar. Mas ainda não é humano, é um esqueleto. E ele disse... Filho do homem, profetiza de novo, e vai vir carne sobre estes. Era Deus começando com Lutero, aquele esqueleto. Depois, quando ele profetizou de novo, já era o Wesley, e botou carne no esqueleto. E ficou agora cheio de carne, cheio de veia, cheio de nervos. Agora estava ali parecido, mas ainda não era o homem. Profetiza de novo. Aí vem a era pentecostal e põe pele em cima.
A pele veio agora, veio pele, veio pelos, veio cabelo, veio tudo, mas está lá ainda em pé, não tem vida, mas já é parecido com o homem. Mas Deus veio nesses últimos dias através de um profeta, profetiza de novo e a vida entrará, aleluia! Glória a Deus! E quando ele profetizou, a vida entrou e se tornou um grande exército diante do Senhor. Vamos ficar de pé, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja Deus! Deus não quer um exército de esqueletos aqui, de ossos batendo. Ele não quer só um exército de carne e nervo. Ele quer vida em você, vida da palavra. Glória a Deus! Feche seus olhos esta manhã. Senhor, nos ajude. Nós não podemos pregar de maneira diferente neste púlpito. Não há como pregar, Senhor, diferente. Como é que nós podemos trazer uma mensagem açucarada se tem um juízo vindo ali adiante? Isso é irresponsabilidade de um pastor. Pregar coisas bonitas, fofas, para as pessoas ouvirem e saírem dizendo: isso foi um sermão bonito, mas isso não transforma a vida deles, não mexe com a sua consciência, não faz eles tomarem uma posição. Eu não quero pregar isto, meu Deus, mas quero pregar a palavra como ela é, porque este povo, ele ama esta palavra, eles querem esta vida que está neste grão, eles querem ser este grão, aleluia, eles precisam estar diante do sol da justiça para amadurecer. Este grande exército que o Senhor tem, que levantou nestes últimos dias, é um exército que o Senhor terá. Nos ajude, Senhor, tire esta mornidão, tire estes espíritos errados que tentam nos impedir, que tentam fazer ficarmos lerdos, que tentam fazer com que esfriemos, que tentam fazer com que nós não nos preocupemos com a nossa vida espiritual. O que eu posso fazer com o máximo que eu posso é suar esta camisa e pregar isto, abrir a Bíblia, mostrar, ler a mensagem, é o que eu posso fazer. Mas quem traz a vida é o Espírito Santo. Ele é a chuva, ele é o sol que vem sobre este grão para promover o amadurecimento. Só o Senhor para fazer isto esta manhã, e é o que nós estamos precisando que ocorra conosco, meu Deus. A casca já caiu por terra, a espiga já começa a aparecer, o grão já está exposto. Ó sol da justiça, venha sobre nós! Para promover este amadurecimento em nossas vidas, nós repreendemos toda obra maligna, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que ainda esteja segurando as vidas, oh meu Deus, amarrando, acorrentando, tentando segurar, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós queremos que nesta manhã o Espírito de vida entre em nós. Eu sei que o Senhor está trabalhando em vidas, em corações, em alma. Eu creio que o Senhor está levantando cada dia um exército. Ele pode ser pequeno, mas o Senhor terá. O Senhor prometeu através de Joel: eu restaurarei a minha árvore. E o Senhor é um Deus exigente. O Senhor cobra de acordo com a sua palavra. Nos ajude, Senhor. Venha sobre nós. Conscientiza-nos, ó Espírito Santo. Se há alguma coisa errada em nosso meio, nos mostra. Se há alguma coisa impedindo, nos mostre o que é. Faz-nos ver o que é que está vendo conosco em nossa vida, o que precisa ser arrumado, qual é a atitude que nós temos que tomar em casa, na nossa vida, no nosso lar. Se nós estamos envolvidos com coisas do mundo, com companheirismo mundano, isso está nos prejudicando espiritualmente. Nos ajuda a tomar posições. O nosso companheirismo é com a palavra.
Isto o Senhor nunca vai abrir mão. Nós estamos neste mundo para influenciar, não para ser influenciado. E dependendo daquilo que nós estamos, ou nós estamos influenciando, ou estamos sendo influenciados. E com espíritos não se brinca, Senhor. Eles aparecem e nós não vemos, só vemos os seus efeitos. Esta manhã o Senhor pode fazer algo diferente, que eu não posso fazer. Eu sou limitado, sou humano, não tenho condições de fazer nada mais do que isso. Mas me ajude a trazer sempre sua palavra, sempre sua mensagem, e isso produzirá uma vida vivida na vida das pessoas. Nos ajude, Senhor, ajude o nosso lar, ajude a nossa casa, ajude as famílias. Trabalha dentro de casa, Senhor, naquilo que nós não estamos vendo e nem damos conta de fazer, naquilo que está escondido de nós. O inimigo trabalha diferentemente em cada lar, em cada casa. O interesse dele é nos esfriar e nos tirar da posição que nós temos, que o Senhor tem nos dado. Ele tem trabalhado ferozmente para nos tirar. Ele não quer ver-nos pregando a mensagem, ele não quer ver-nos vivendo a mensagem, porque ele sabe que isso realmente vai influenciar a vida de pessoas, e ele está trabalhando ferozmente contra esta noiva, para que ela saia da posição, para que ela não seja portadora dessa semente. Mas nos ajude a ter revelação da Tua palavra, nos ajude nesta manhã a nos posicionar e dizer: eu sou isto, meu Deus. Se o Senhor tem sementes aqui, faça isto em nosso meio. Eu dou liberdade, porque aqui é a porta onde o Senhor entra, é aqui. A liberdade que eu dou é para o Espírito Santo entrar em vidas, em corações, despertar famílias e vidas. Eu dou a liberdade para o Senhor aqui, através deste púlpito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que esta influência venha do céu para nós, na nossa vida, na nossa família, em todos os setores desta igreja, seja de evangelistas, músicos, seja de diáconos, operadores de sons, filmagem, aqueles que estão trabalhando direto ou indiretamente. O Senhor tem liberdade aqui em cada setor. Aleluia! Nos ajude, Senhor, que saiamos daqui conscientes do que nós somos nesta terra. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e já Te agradecemos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quantos dizem amém? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vê se é Sol maior. Aleluia. Dó maior. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos cantar de novo ao Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Se você pode levantar a mão. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Coração eu quero
diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Não esqueça que nós temos culto às 17 horas hoje aqui ainda, e nós vamos continuar adorando a Deus, pregando a sua palavra e nos alegrando nele. Venha ao culto, você vai ser abençoado. Creio que você foi abençoado esta manhã. Queremos agradecer aos visitantes que vieram de coração, né? Que vocês, se gostaram, voltem. Se precisarem de alguma oração, vocês fiquem à vontade, nós oraremos por vocês. Amém? Senhor, que o Senhor nos leve em tua paz, que nos guarde, nos dê um final, o restante de dia abençoado. Nós queremos estar de volta em sua presença logo mais. Que esta palavra possa ir no nosso coração. Tu podes falar mais forte. O Espírito Santo pode nos dar a revelação genuína e verdadeira disto, para saber quem somos neste mundo, o que estamos fazendo aqui, que este grão precisa deste amadurecimento, desta árvore noiva. Pai, que o Senhor possa estar conduzindo nossas vidas, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que guarde os teus filhos durante este dia, guarde no caminho de casa, esteja guardando a vida de cada um. Pois nós te louvamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos dizem amém? Cumprimente seu irmão, sua irmã. Cumprimente os visitantes, dê um abraço de Cristo na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos guarde, Deus abençoe, nos ajude, que nós possamos estar logo mais diante do Senhor, Deus.